No vídeo de hoje, vamos estudar o balanço diferencial de quantidade de movimento linear. Recordem o balanço integral de quantidade de movimento linear para um volume de fluido e para um volume de controle. No vídeo de hoje, vamos descrever esse balanço na sua forma diferencial. Existem diferentes caminhos para obter a equação de conservação de quantidade de movimento linear na forma diferencial. Vamos apresentar aqui um caminho partindo da equação de balanço integral para um volume de controle. O primeiro passo é inserir a derivada temporal dentro da integral de volume. Para isso, vamos recordar a fórmula de Leibniz, que vimos quando estudamos o teorema de transporte de Reynolds. Vamos então começar a manipular o primeiro termo deste balanço. Podemos escrever a fórmula de Leibniz para a quantidade de movimento linear, onde a grandeza φ é igual a ρv e a velocidade ω é a velocidade do volume de controle Vc. Substituindo o lado esquerdo da equação pelo resultado da fórmula de Leibniz, temos o balanço dado pela integral no volume da derivada parcial de ρv no tempo, mais os termos das integrais em superfície. Note que o segundo termo do fluxo devido à velocidade do volume de controle pode ser cancelado. Agora, vamos olhar para o segundo termo do lado esquerdo da equação, dado pela integral em superfície. Vamos utilizar o teorema da divergência para transformar esta integral de superfície em uma integral de volume, da seguinte forma. Substituindo no balanço integral, temos a seguinte equação. Vamos utilizar agora o teorema da divergência para transformar a última integral de superfície em uma integral de volume. O termo 2, então, fica da seguinte forma. Substituindo no balanço, temos a seguinte equação. Note que agora todos os termos do balanço estão dados por uma integral em volume. Podemos rearranjar os termos dentro de uma única integração. Se a integral é igual a zero, temos então que o integrando também é nulo, e chegamos à equação de balanço diferencial de quantidade de movimento linear. Apesar de já termos chegado a uma equação de balanço diferencial de quantidade de movimento linear, esta não é a forma mais usual da equação. Vamos manipular agora os dois primeiros termos da equação e fazer algumas simplificações. O termo 1 é a abertura da derivada temporal de ρv. O termo 2 é a abertura da derivada espacial de ρv. Substituindo essas informações no balanço, ela fica da seguinte forma. Vamos rearranjar alguns termos e observe que podemos identificar a equação da continuidade. Como a equação da continuidade é igual a zero, este termo será simplificado. O balanço diferencial fica da seguinte forma. Observe agora o termo entre colchetes. Ele é a derivada material da velocidade. Recordem que a derivada material da velocidade é a definição da aceleração de uma partícula fluida. O balanço diferencial, então, pode ser escrito da seguinte forma. Chegamos, por fim, a uma forma do balanço diferencial de quantidade de movimento linear.
Note que até o presente momento não adotamos nenhuma hipótese simplificadora. Vamos agora recordar a definição do tensor tensão e abrir os termos do divergente do tensor tensão. Assim, o balanço diferencial é escrito da seguinte forma: precisamos agora considerar as hipóteses para descrever o comportamento dos fluidos. Trabalhamos com duas possibilidades: um modelo de fluido ideal, onde a viscosidade é igual a zero, pois não existe atrito, e, portanto, o divergente da tensão de cisalhamento é igual a zero. Já para um fluido newtoniano incompressível com viscosidade constante, o divergente do tensor de cisalhamento é igual a viscosidade, μ, vezes o laplaciano da velocidade. Substituindo essas informações no balanço, temos as duas formas clássicas de balanço diferencial de quantidade de movimento linear. A primeira é chamada de equação de Euler, que é restrita para fluidos ideais de escoamento compressível. A segunda é a equação de Navier-Stokes, que descreve o comportamento de um fluido newtoniano incompressível e com viscosidade constante. Até o nosso próximo vídeo.